Olá pessoal, vamos para o nosso boletim mensal Agro 30, o que aconteceu no mês e o que esperar para o mês seguinte, no caso outubro, no dia em que viramos e entramos na primavera. Economia mundial, o que eu queria destacar para vocês? Acompanhar a variante Delta e as taxas de infecção. Graças a Deus no Brasil as notícias têm sido boas, né? Custo do transporte, assustador o preço do container, por causa do fechamento dos portos na China e daquele navio que encalhou no canal de Suez. Como o sistema estava operando praticamente no limite, nós estamos agora, e também a redução do tráfego aéreo, né, os porões dos aviões que levam cargas também, nós vimos aí o preço do container pular de 2 mil, 3 mil dólares para 18, 17 mil dólares. Impressionante, porque isso está inflacionando para todo mundo. Preços do petróleo, 74 dólares hoje. É uma preocupação da sociedade mundial porque ele traz inflação para todos os lados e principalmente também a inflação dos alimentos no mundo. Todo mundo preocupado com isso. Petróleo e alimento morro acima, os preços não é bom para a sociedade mundial. E como sempre temos surpresas, agora esse caso imobiliário lá na China que pode afetar o agro brasileiro. Então, um mês agitado aí em termos da economia mundial. No Brasil, também muito preocupante a inflação de alimentos. O Boletim Focus está colocando aí em 8% a variação do IPCA, inflação de volta, lamentavelmente. Taxa de juros também subindo, no sentido de tentar controlar esse aumento de preços, mas nós estamos sendo muito prejudicados por esse preço alto do petróleo, preço alto das commodities e ainda o câmbio, o que traz em reais preço mais alto ainda. PIB deve crescer 5% em 2021 e apenas 1,72% em 2022, ainda de acordo com o Boletim Focus. E o câmbio, para eles, fecha em 5,20 dezembro desse ano, 5,20 dezembro do ano que vem. Eu ainda acredito num real um pouco mais valorizado. Esse é da economia. No agro, o que foi destaque? O USDA aumentou a produção americana de milho em 7 milhões de toneladas no relatório desse mês. Vão ter 381 milhões de toneladas, a Argentina 53, também aumentando, e no Brasil 118 milhões de toneladas, lembrando que essa é a safra que nós estamos plantando agora, né? Na soja, o USDA também aumentou um pouquinho, agora eles estão prevendo no planeta 384 milhões de toneladas, sendo o Brasil com 144, eles americanos com 119 e a Argentina com 52 milhões de toneladas. Então, foi um pouquinho mais do que o mês passado, o que contribuiu um pouco para acalmar o mercado de grãos. No Brasil, o que a gente pode destacar? A Conab lançou a primeira estimativa da próxima safra, essa que começa o grande exercício de plantio agora, praticamente 290 milhões de toneladas, número mais fácil aí para a gente guardar, um aumento de 14% e a área chegaria a 71,4 milhões de hectares, 4% a mais. Na soja teríamos 141 milhões de toneladas, lembra, os americanos puseram 144, isso é 4% acima, e a área de soja encosta em 40 milhões de hectares. No milho 116, os americanos acham que nós vamos ter 118, e a área passa de 20 milhões de toneladas, chegando próximo a 21 milhões de hectares, perdão. E no algodão, 2,71 milhões de toneladas, 16% a mais, em uma área que também cresce 13%. Fechando a safra 2021, quais foram os números da Conab? 252,3 milhões de toneladas, 1,8%, lamentavelmente, menor do que a safra passada, principalmente por causa dessa tragédia que foi a seca e a geada sobre o milho, onde a expectativa é de fazer 85,7, 86 milhões de toneladas, 16% abaixo do ano passado, e nós perdemos aí, se pensar que a gente esperava 109 milhões de toneladas, o Brasil perdeu 24 milhões de toneladas, né? Realmente incrível, que desastre que foi isso aí pra gente. A soja deve fechar em 136 milhões de toneladas, 9% acima do que foi a safra anterior. Então são bons números aí para essa safra,
Se o milho tivesse performado bem, seria um recorde absoluto, todo mundo estaria festejando aqui agora, né? Valor bruto da produção também saiu o número agora desse mês, estimado em 1,106 trilhão, crescimento de quase 10% acima do VBP da safra passada. Muito bom esse número. Outro número muito bom que veio desse mês foi a exportação do agro, recorde 10,9 bilhões de dólares, simplesmente 26,7% maior do que o mesmo mês de 2020. Então, incrível. Isso vem principalmente de preços, que estão 27% maiores, uma vez que o volume vendido caiu 2,9%. Então, a exportação vem vindo sensacional aí a performance do Brasil nesse ano. A soja, 4 bilhões de dólares vendidos, 54% acima do que foi vendido nesse mesmo mês no ano passado. As carnes estão 40% acima, com 2,09 bilhões de dólares, com destaque para a carne bovina, 1,17 bilhão, o que foi exportado aí no mês de agosto. Sensacional. Produtos florestais também, 40% acima. Cereais, farinhas, caiu um pouco, né, principalmente por causa da questão aí do milho, e o complexo cana também caiu um pouco, fruto dessa seca, né, que está assolando os canaviais aí do Centro-Sul. A gente esperava 600 milhões de toneladas, vai ter 520, 530, e isso vai com certeza trazer problemas. Quando fechamos aqui a coluna e o vídeo, a soja estava em R$ 166 a saca para entrega em São Paulo, cooperativa de São Paulo, e você já podia vender a soja em fevereiro do ano que vem a 151. Eu ainda considero interessante vender um pouco antecipado. No milho, 91 a saca, e para entrega em maio de 2022, 95 a saca. Eu também faria um pouco de vendas, porque eu estou um pouco preocupado com esses custos de produção, a gente já vem falando aqui, e não gostaria que o produtor corresse riscos além, né, daqueles que são razoáveis para se correr. O algodão, 180 arroba, há um ano atrás estava 96, olha que interessante. E o boi também aí ao redor de 310, 315, sensivelmente acima dos 225 do mesmo período no ano passado. Então os preços estão bons, e a minha opinião é essa, eu venderia um pouquinho antes. Por quê? E aí a gente fecha. Quais são os 5 pontos para vocês observarem agora em outubro? A evolução do clima e dos elevados custos de plantio dessa mega safra 21-22, onde o Brasil pode chegar a 72, talvez, até um pouquinho mais, milhões de hectares, né? Se essa previsão da Conab de 71,4 for conservadora, vai ser incrível mesmo. Nós ainda estamos com a crise hídrica, vamos ver que medidas vão ser tomadas, e aí também observar, nesse primeiro ponto, a finalização da safra americana. Agora é um período legal do ano, né? Porque está todo mundo trabalhando firme, nós plantando e eles colhendo, né? Os dois gigantes aí. Ponto negativo desse mês que passou, vamos observar agora o que acontece em outubro. Os 2 casos relatados de vaca louca atípica, por sorte, né, e por competência das autoridades brasileiras, a OIE já declarou que não tem problema, mas ainda os mercados mais importantes, por uma precaução, estão fechados. Precisa torcer para abrir rapidamente, para não atrapalhar essa performance fantástica da carne bovina. Vamos observar isso agora nos próximos dias, né? Tem que ainda ver o final da colheita brasileira, que ainda está terminando, como é que vai ser essa performance aí exportadora e o abastecimento do mercado interno como terceiro item. Quarto item para observar é a questão política e econômica que interfere no câmbio, torcer para uma pacificação maior aí dos poderes brasileiros, está melhor, né, do que no relatório anterior que eu conversava aqui com vocês, e torcer por uma rápida evolução aí da nossa vacinação para que o Brasil possa ir voltando à normalidade. Vamos observar isso em outubro também. E como sempre tem surpresa, o quinto item é agora essa novidade, vamos ver na China essa crise que começou no setor imobiliário, se é efetivamente uma bolha ou não, porque se for e se estourar, vai acabar sobrando aqui para a gente. De que jeito que vai sobrar para a gente? É que vai gerar desemprego, desvalorização do setor imobiliário, e isso pode afetar
o consumo de alimentos do nosso agro. Então, torcer para que o governo lá possa socorrer e que isso não seja um evento de grandes proporções. Esses são os 5 pontos para vocês pensarem aí, mas vamos aguardar. Outubro é um mês de muito trabalho para a agricultura brasileira, força a todo mundo, comprar bem, cuidado com os riscos aí e espero que vocês tomem boas decisões. É a nossa vontade com esse vídeo aqui, tá bom? Encontramos no Agro 30, se Deus quiser, no mês que vem. Valeu, pessoal!